Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vanessa e esta aula é específica para a segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre fotografia. A fotografia é bem corriqueira no nosso dia a dia, não é mesmo? Mas você sabe como que ela surgiu? Qual o significado da palavra fotografia? Vamos conferir? Acompanha comigo. A luz é tão importante para a fotografia que a origem da palavra é uma junção dos termos gregos foto, que significa luz, e grafim, que exprime a noção de escrita. Portanto, a denominação de fotografia é a escrita com a luz. No dia 19 de agosto de 1839, a Academia Francesa de Ciências anunciou ao mundo o daguerreótipo, a primeira câmera fotográfica funcional do mundo. O equipamento foi criado por Louis Daguerre em 1837, tendo como base as descobertas de Joseph Niepce, que havia conseguido, em 1826, registrar a primeira imagem permanente em um processo que ele chamava de heliografia. Niepce morreu em 1833, antes do lançamento da invenção que mudaria o mundo. Daguerre, em um ato de bondade ou de muita esperteza, cedeu a patente da câmera para o governo francês em troca de uma pensão vitalícia, que por sua vez tornou o processo de domínio público. E aí nós estamos vendo na imagem um exemplar da máquina fotográfica que foi leiloado em 2010. Esse texto, gente, vocês podem acompanhar parte dele no site resumofotográfico.com. E lá você vai encontrar a imagem dessa fotografia aí que nós estamos vendo, que hoje é tão fácil a gente manusear, não é mesmo? Imaginem como era antigamente manusear uma câmera fotográfica como essa. E é importante a gente dizer que, embora a primeira câmera fotográfica tenha surgido aí lá pelos idos de 1800, a pesquisa sobre a fotografia data aí desde os tempos dos gregos. E é importante a gente perceber que já ali eles percebiam a importância da luz para a fotografia. O que era preciso criar então para isso era uma máquina, ter o recurso tecnológico. E isso apenas foi possível em 1839 com a invenção da primeira máquina fotográfica. No próximo slide, eu quero que você acompanhe comigo a primeira fotografia que foi feita em 1826 pelo inventor francês Joseph Niepce. E aí, olha o que diz o nosso slide. A escultura e a pintura nunca tiveram seu status artístico questionado. A fotografia, por outro lado, gente, ela passou décadas relegada a uma posição diminuta. Muito em parte pelo mercado acreditar que, em posse de uma máquina, qualquer um conseguiria criar uma fotografia. A foto em si seria apenas uma cópia, um registro do mundo real, e para obtê-la era necessário somente clicar um botão. Não se considerava a subjetividade do olhar artístico de quem o apertava, ou o conhecimento técnico necessário para obter os efeitos desejados. Foi a partir dos anos de 1970, à medida em que a arte considerada efêmera começou a conquistar espaço nas galerias, como a Land Art e as performances, que as fotografias também conseguiram abrir o seu caminho em espaços artísticos considerados mais institucionais. Então vocês estão percebendo como que a fotografia começou a ser questionada no mundo como arte, como objeto artístico? Primeiro, lembrem-se que nós estamos falando de um processo em que o artista, ele criava a sua arte a partir da observação. Antigamente, não era possível a gente fotografar uma paisagem, por exemplo. Então, os artistas é quem faziam isso com tela, com tinta, E aí esse processo ele foi modificado com o advento da fotografia. E a fotografia, então, começou a ser questionada. Por quê? Porque as pessoas que fotografavam precisavam apenas ali
em tese, de uma máquina para captar o mundo real. Então ele não tinha trabalho de nada, acreditava-se dessa forma. E aí eu quero te convidar a fazer uma reflexão com o próximo slide, acompanhe lá comigo. A fotografia não é arte, é um processo, mas ele pode e deve ser utilizado para fins artísticos. O que diferencia uma fotografia normal de uma fotografia artística é o conceito envolvido em sua produção. A imagem, pela imagem, nada mais é do que um processo físico produzido pela câmara escura. E aí vale a gente dizer que lá no início da fotografia era físico-químico. A gente precisava de alguns compostos para conseguir revelar uma imagem. Lembrem-se que a fotografia ela capta uma imagem a partir da luz e hoje a gente consegue revelar essa imagem. Mas nem sempre foi dessa forma. Hoje qualquer um de nós pode manusear uma câmera fotográfica e ao manusear essa câmera fotográfica a gente consegue fotografar o prato da nossa refeição, por exemplo. E aí começa-se a questionar. Quer dizer então que toda fotografia é uma obra de arte? Essa é a discussão que a gente tem ainda nos dias de hoje. Como então que a fotografia ela ganha esse status artístico? Primeiro que vale lembrar que nós temos aí também uma arte chamada de efêmera, né? A dança, o teatro, que antes ela só podia ser assistida uma única vez naquele lugar, naquele tempo, naquele espaço. E com o advento da fotografia, que consequentemente traz para nós aí o filme, né? Que vai juntar a imagem e o som, a gente consegue agora captar uma expressão artística que teria vida e morte definida para acontecer naquele lugar. E o que é que a fotografia possibilita então? Que aquela obra de arte ela possa ser captada naquele momento. O movimento artístico, a dança, a voz, a performance no geral, ela não vai apenas existir no momento da apresentação. A fotografia pode tornar ela uma arte que vai ser registrada e pode ser acompanhada em qualquer lugar do mundo. Esse é um grande ganho da fotografia, porque nesse momento, lembrem-se, é que a fotografia vai começar a ganhar o status de arte. Até então, ela era vista apenas como uma ferramenta que era utilizada para captar alguns momentos, paisagens, homens, locais, e estava muito atrelada também, não se esqueçam, ao trabalho da publicidade e propaganda. Tá bom? E aí agora a gente vai acompanhar algumas das fotografias mais famosas que a gente pode encontrar várias listas na internet. Eu selecionei 5 também de um site que faz esse apanhado com essas fotografias e eu tenho certeza que pelo menos uma delas você já conhece. Acompanha comigo então a primeira fotografia. Essa fotografia que nós estamos vendo aí no slide, gente, é a Mãe Migrante, de 1936. Um ícone da Grande Depressão Americana, momento de declínio econômico crônico no mundo durante a década de 1930. É uma das fotos mais famosas dos Estados Unidos. A fotografia de Dorothea Lange expressa um profundo impacto emocional. As rugas no rosto da mãe demonstram desespero e angústia. Florence Owens Thompson, 32 anos, aparece desolada por não ter comida para alimentar os filhos. Inúmeros jornalistas americanos passaram décadas tentando localizar a mãe e seus 7 filhos. No final dos anos 70, ela foi encontrada. Vivia em um trailer. Essa fotografia, gente, ela é muito famosa. Vários sites você pode encontrar ela. E aí você vê a imagem claramente da mãe, né, ali meio que numa situação de desespero realmente, porque faltava alimento para os filhos. A próxima fotografia é o beijo da Times Square, 1945. Essa fotografia ela também já foi reproduzida em vários quadrinhos, vários artistas já reproduziram essa imagem. É uma imagem também que já foi representada em muitos filmes de cinema. E durante o anúncio do fim da guerra contra o Japão em 14 de agosto de 1945, o fotógrafo
Alfred Eisenstadt registrou um marinheiro beijando uma jovem mulher de vestido branco. A mulher foi identificada mais tarde, na década de 70, como Edith Stein. A identidade do marinheiro permanece desconhecida e controversa. A fotografia foi imortalizada pela revista Life. A próxima fotografia, com certeza você já conhece, é o Albert Einstein mostrando a língua e data de 1951. O físico e teórico alemão Albert Einstein acabara de ser homenageado por seu aniversário de 72 anos, quando a fotografia foi tirada. Diante da perseguição dos fotógrafos e repórteres que pediam que fizesse uma pose, ele mostrou a língua para demonstrar o seu descontentamento com o assédio. Mesmo que essa versão tenha sido confirmada pelo fotógrafo, há outras teorias menos possíveis. Por exemplo, um suposto protesto antibomba atômica. A foto é de Arthur Sassi. A próxima fotografia, também muito famosa na atualidade, já foi tema de vários quadrinhos, e é os Beatles atravessando a Abbey Road em 1969. É uma das fotografias mais famosas da história e foi feita no dia 8 de agosto de 1969, imortalizando não só os Beatles, mas também o fotógrafo escocês Ian Macmillan, que capturou o momento do lado de fora dos estúdios Abbey Road em Londres. Foram feitas 6 fotos. Fontes da época relatam que Macmillan só teve apenas 10 minutos para clicar os músicos atravessando a faixa de pedestre. E aí a imagem icônica que vocês conseguem ver reproduzida em vários locais do mundo, inclusive, como eu disse, em histórias de quadrinhos. A última foto que eu quero que vocês conheçam é a menina afegã, de 1984. Sharbat Gula tinha só 12 anos quando foi fotografada para uma reportagem da revista americana National Geographic sobre a ocupação soviética no Afeganistão. Tornou-se, sem dúvida, uma das fotografias mais conhecidas do mundo. Segundo Steve McCurry, o autor da fotografia, a menina nunca tinha visto uma câmera antes. Seu chale e o fundo, as cores tinham essa maravilhosa harmonia. Tudo que eu realmente tinha que fazer era clicar no obturador. Quase 2 décadas depois, em 2002, McCurry encontrou Gula em uma região remota do Afeganistão. Ela não tinha a menor ideia do impacto que sua foto havia causado no mundo ocidental. Essa fotografia é belíssima e aí a gente pode, a partir dela, fazer uma reflexão. Será mesmo que qualquer um de nós seria capaz de fazer essa fotografia? Observem que aí a gente tem uma coisa muito importante, que é a subjetividade e o olhar de quem está por trás da câmera fotográfica. Não necessariamente qualquer um de nós vai produzir uma fotografia artística. Lembrem-se do que nós falamos aqui nesta aula. O que vai transformar ela em uma obra de arte é o conceito que está envolvido por trás dela. Finalizando, quero te convidar para o nosso Exercitando de hoje. Primeiro, você vai dizer qual o significado da palavra fotografia. Segundo, você acredita que toda fotografia é arte? Justifique. 3. De que maneira a fotografia está presente em seu cotidiano? E 4. Compartilhe a resposta com seu professor de arte. Bom, é isso. Estamos finalizando a nossa aula. Te convido, por fim, a acessar a plataforma Eduque. Lá você pode rever essas e outras aulas e acompanhar ainda as aulas dos demais componentes curriculares. Até mais!